Programa Falando de Vinho. Um oferecimento: Vitória Osteria e Carne. Meus amigos, o Falando de Vinho está recebendo de novo aqui Vitor de Freitas, sommelier, especialista, doutor em vinho. Nem sei se existe essa nomenclatura, mas eu estou aqui desenvolvendo. Estamos aqui em Jundiaí, no Vitória Osteria e Carne, que sempre nos recebe com tanto carinho. Eu sou fã aqui do Vitória. Você pode perceber que no fundo tem vinho pra caramba e não é só por isso, porque o atendimento aqui é diferenciado. Tá tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo mais uma vez no Falando de Vinho. Cara, muito obrigado, novamente pelo convite e é um prazer. Já estava começando a ficar com saudade já de participar aqui do nosso bate-papo. Nós estamos no verão. Verão, muita gente, poxa, mas vinho é uma bebida um pouco acima, um pouco pesada. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem muita dica para você passar para o nosso telespectador sobre vinho de verão, Vitor. Então, a gente veio conversando sobre isso e realmente com esse calor que está fazendo, nós temos muitas dicas e muitas possibilidades de tomar um bom vinho que combina com esse calorzão que está fazendo. Por exemplo, espumante, champanhe. Eu queria que a gente começasse esse bate-papo falando um pouquinho de espumante e um pouquinho de champanhe. Perfeito. Essa é a primeira diferença, porque muita gente fala, mas é champanhe, espumante, ouve falar, e qual é a diferença aí? Porque a champanhe é uma denominação de origem lá na França e só eles podem usar esse nome de champanhe no mundo. Eles conseguiram essa prerrogativa. E todos os demais países têm os seus nomes e no Brasil a gente chama de espumante. Tá? A bebida é mesmo o processo de fabricação desse vinho mesmo, mas no Brasil a gente usa espumante. Aliás, vários países têm denominação para poder chamar essa mesma bebida de uma maneira diferente. Por exemplo, na Espanha, cava. Exatamente, isso que eu ia falar. Na Espanha, cava, você tem algum método, inclusive diferente na Itália, que são asti, você tem prosecco, você tem diversos outros espumantes pelo mundo, muito bons também, mas hoje o Brasil é reconhecidamente, internacionalmente, como um grande produtor de espumante, não só de quantidade, mas principalmente de qualidade. Tem explicação essa qualidade interessante dos espumantes brasileiros, Vitor? Tem, e isso aí a gente desenvolve em aula, mas assim, eu queria até comentar, sem uma coisa muito técnica, ser muito professoral, É porque a maioria dos nossos vinhos vem do sul. E qual é o grande problema nosso no sul? A gente colhe no verão, e o verão, muitas vezes, é chuvoso. E para não perder, não ter problema de podridão, você não perder a safra, muitas vezes você tem que antecipar a colheita. Quando você antecipa a colheita, o que você tem? Você tem uma uva não tão madura, mas mais ácida, que é a grande característica do espumante, que é a acidez. E como escolher entre todo esse leque? Eu sei que o que determina, na maioria das vezes, é o custo-benefício. Mas vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que todos têm uma faixa de R$150. O que escolher? Uma cava, um asti, um prosecco, um champanhe? E aí, Vitor? Então, pergunta fácil, né? Não é tão complicado. O que vai mudando nos espumantes em termos de qualidade, Principalmente o tempo que eles permanecem sur lie. Esse é o nome que se dá. O que é isso? Ele permanece sobre as borras. Porque qual é a grande diferença do espumante para o vinho normal? É que ele tem uma segunda fermentação em garrafa, certo? Pode ser em garrafa, normalmente, que é o método champenoise, muitas vezes você vê lá, o método tradicional ou o método champenoise é o método dessa segunda fermentação ser na garrafa. Quando ele é em tanque de inox, ele é método Charmat. O que modifica? O método Charmat é para ter mais volume, para poder ter qualidade com um pouco menor de custo. O método champenoise, o tradicional, geralmente, como dá mais mão de obra, geralmente já a garrafa é um pouco mais caro, mas também você já tem mais qualidade. Depois disso é o tempo, que essa fermentação que ela ocorre, você tem lá as borras, você tem as leveduras que proporcionaram essa fermentação em contato com o vinho que ficou dentro da garrafa. Quanto mais tempo vai ficando, mais complexidade você vai ter no espumante
e obviamente vai de repente subindo um pouquinho acima de preço. Então quando você for procurar um espumante, primeira coisa, método Charmat, certo? É um método onde você tem mais volume em tanque de inox. Método champenoise ou método tradicional? É que ele vai virando as garrafas, como o pessoal vê, né? Aquele giro lá de 1 quarto. Então, esse é um método diferenciado. E depois, 12 meses, 24 meses e 36 meses em surli, em contato com as borras, que vai te dando mais complexidade, mais toque de brioche, fermentação e por aí vai. Bom, além da região de Champagne, que é a minha favorita, mas nem sempre a gente pode degustar, porque não custa barato. Eu queria que você falasse das regiões mais importantes e que desenvolvem, dentro da sua avaliação, o melhor espumante, ou enfim. Se você tivesse que escolher custo-benefício, tudo igual, qual região você escolheria e por quê? Eu iria nos espumantes nacionais. Por quê? Do Sul. Porque é aquilo que o Brasil começou a fazer e faz muito bem. Lógico, nós temos Cava na Espanha, nós temos Prosecco, excelente. Mas eu acho que nós temos hoje características já bem diferenciadas, né? Na Serra Gaúcha a gente faz um espumante excelente, já estamos fazendo ótimos espumantes na Campanha e outras regiões ali do Sul. E com o aprendizado, com o passar do tempo, os nossos produtores desenvolveram uma técnica, uma capacidade de fazer espumante sensacional. Eu vou de espumante nacional, eu vou no sul do Brasil. Você acha que, evidentemente, que não foi no Brasil que isso começou, Sim. né? Houve o intercâmbio, se trouxe muito conhecimento de fora para cá, mas você acha que nós já temos o nosso jeito de desenvolver o espumante, que essa roda inverteu? Isso. O Brasil ia buscar conhecimento, hoje tem muita gente efetivamente buscando conhecimento e entendendo como é que o espumante brasileiro faz tanto sucesso. Exatamente. Só de curiosidade, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, quem veio trazer essa técnica do espumante para o Brasil foi a Chandon, que é um grande produtor mundial de espumante no mundo todo, principalmente em Champagne. Então, eles vieram para o Brasil, né? Hoje tem um grande produtor que eu posso citar aqui, que é o senhor Adolfo Lona, que ele é assim, sensacional. Ele foi um dos pioneiros, né? Hoje já tem outros grandes pioneiros, como a Cave Geise, né? O senhor Geise chileno, ele trouxe também essa técnica aqui para Pinto Bandeira. Então, desenvolvemos com as nossas variedades, né, diferenciadas, alguma coisa muito boa. Lógico que a gente usa Chardonnay, que é a base, né, dos principais champanhes, usamos a Pinot Noir, mas a gente usa também Riesling itálico, tá? A gente usa outras variedades nossa, Trebbiano, a gente usa outras variedades que se adaptaram muito bem no Sul, para fazer grandes espumantes aqui no Brasil. Eu queria que você falasse sobre a diferença do espumante rosé e do espumante tradicional. O que um tem que o outro não tem, enfim. Fale um pouco sobre isso. O espumante rosé, o que ele acontece? Assim como o vinho branco e o vinho rosé. Quanto mais tempo você deixar o seu vinho em contato com as cascas, né, da uva tinta, ele vai absorvendo cor. Tá certo? Muitas vezes você tem um espumante só de Chardonnay ou mesmo com Pinot Noir, mas sem contato com as cascas, ele vai ser branco. Você pode fazer um espumante de Pinot Noir, mas sem contato com as cascas, ele vai sair branco também, que é o Blanc de Blanc. Tá? Agora, eu particularmente gosto bastante, quando você tem esse toquezinho da Pinot Noir, que ele te deixa o vinho um pouco mais, né, rosé, um pouco sabor diferente, com aquele toque da fruta fresca, do morango, eu particularmente gosto bastante. Mas são excelentes bebidas os dois. Um não é melhor que o outro. De jeito nenhum. É que eu falei. Cada um com a sua característica. Exato. Você vai ter muito mais características do vinho branco, das uvas brancas no espumante tradicional, sem cor, e vai ter um pouco mais de fruta para morango, para amora, para cereja, dependendo do tempo que ele ficou em contato com as cascas, no espumante rosé. Mas ambos são feitos da mesma forma. Você tem um vinho base e depois você vai ter a segunda fermentação. Bom, outra dúvida, aliás, são muitas dúvidas, então, Vitor, a gente está aqui para isso. A gente está batendo papo aqui. Como escolher, sei lá, o espumante ou o champanhe? Eu queria que você falasse do espumante Brut, Demi-Sec, enfim, as características de cada espumante, porque muita gente não sabe. Eu acho que é importante colocar. Isso é fundamental. Porque, por exemplo, eu pego o exemplo da minha esposa. Ela gosta muito de tomar vinho e tudo, mas às vezes ela não sabe muita diferença entre isso e chega lá para comprar um espumante que ela gosta, tá calor, a gente que gosta de abrir antes da refeição, né? Aí ela vai, mas o que eu faço? Vamos lá.
você tem, isso daí chama-se açúcar residual, porque no processo de fabricação do espumante, você faz essa segunda fermentação, mas na hora de você tirar essas borras, você tem que fazer o quê? Colocar um licor de expedição. Esse licor de expedição tem açúcar, certo? Então, quanto mais licor de expedição, mais açúcar você coloca antes de finalizar o processo, vai te dar graus de doçura diferentes. E essas diferenças entre um espumante natura, ou um espumante brut, ou um espumante demi-sec é o açúcar residual. Ou seja, o espumante vai ser mais ou menos docinho de acordo com essa escala. O mais seco de todos é o natura, 0 açúcar. Depois você tem um pouquinho mais no brut, bem pouco. Aí depois você vai para o demi-sec, que já tem um pouco mais. Você vai ter o dulce, que aí é bem mais. Assim como nós temos os moscatéis, que somos praticamente os únicos que fazemos espumante de moscatel, que é uma variedade de uva diferenciada. A história do preço eu acho que determina muito. Estou voltando nesse assunto porque é determinante. Pela pouca experiência que eu tenho com vinho, o Vitor de Freitas tem uma experiência de uma vida. Eu percebo muito que as pessoas escolhem o vinho espumante pelo preço, não é? Isso é determinante e não adianta a gente fugir disso. Agora, para quem está querendo começar a entender ou para provar um pouquinho do espumante, não é? Você aconselha começar pelo doce? Esse é o caminho ou não? É o que acontece na maioria das vezes, né? Mas está correto isso? Não, eu não considero correto porque tem muita gente que vai tomar uma taça e depois não vai conseguir tomar a segunda. E para mim, você vai comprar uma garrafa, você quer tomar ela inteira. Sim. Às vezes, quando ele é muito doce, acaba te enjoando, sabe? Acaba não sendo prazeroso você tomar uma quantidade maior. Aí a pessoa quer comprar uma garrafa, quer tomar inteira. Mas eu sei que, principalmente em termos de femininos, em termos nacionais, o brasileiro gosta de algo mais doce. Agora, você vai começar, você nunca tomou? Tudo bem, pode começar. Começa pelo moscatel, que como eu te falei, nós fazemos excelentes moscatéis, né? Que é espumante moscatel. Você começa, mas eu, particularmente, sempre ofereço a possibilidade do demi-sec, que ele não é nem tão doce e nem totalmente seco. Então, se eu tiver que falar assim, a pessoa não tem muita experiência, mas quer tomar um bom espumante, vai no demi-sec de um bom produtor nosso, né? Temos excelentes, vários, Salton, Miolo, assim por diante, e você vai estar muito bem servido e vai ser assim, menos arriscado, vamos dizer assim. Tem muita gente também que pergunta, e a gente recebe isso pelas redes sociais, a respeito da perlage. Essa aqui tem um pouquinho mais de borbulha do que essa. Tem alguma dica também para você dar para quem gosta desse tipo de bebida? É assim, o espumante sem borbulha, sem perlagem não é espumante. Sim. Ele ficou famoso por isso, que é para brindar, para comemoração e assim por diante, né? Já uma dica logo de cara, não exploda o espumante. Não abra, não tire a rolha e deixe sair, você vai perder todo o perlagem, que é só as borbulhas. Agora, você só vai saber se tem mais ou menos depois que você abre a garrafa. Sabe que eu fiquei sabendo disso recentemente numa aula de serviço. Né? Porque todo mundo abre o espumante, tem que estourar, e aí prejudica a bebida dentro. Totalmente. Você tem que tirar vagarosamente para não perder o perlagem, as borbulhas. Exato. E isso é muito importante. Bom, eu vou continuar esse bate-papo com o Vitor de Freitas, W7, professor, doutor em vinhos, mas antes eu estou aqui ao lado do Vitor no Vitória Osteria e Carne, em Jundiaí, restaurante maravilhoso do meu grande amigo Sérgio, que tem como seu principal escudeiro o gerente, o Félix, duas feras amigos da gente, não é? A gente vai continuar aqui, vou para um rápido intervalo e na sequência nós vamos continuar falando de vinho, só que aí a gente vai mudar a pauta do programa, tá bom? É um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Falando de Vinho ao lado do Vitor de Freitas.
Agora vamos entrar, como a gente está falando também de vinhos que são indicados para o verão. Estamos no verão no Brasil. A gente não pode deixar de falar dos brancos e rosés. Não é isso, Vitor? Com certeza absoluta, né? Assim como um espumante, uma bebida, um vinho indicado para esse clima que a gente está fazendo, que a gente tem um grande verão, são os brancos e os rosés. Sem dúvida alguma. Agora, é um leque gigantesco, né? Pô, Aí a gente pode falar Alemanha, Áustria, França, Portugal, Espanha, Hungria, Itália. Aí vamos aqui para o Chile, para o Uruguai, para a Argentina, Brasil. É uma loucura, hein? É uma loucura. Porque, assim, eu já falei num outro programa que nós somos felizardos, né? Nós somos privilegiados, porque o Brasil tem muito rótulo à disposição para a gente comprar. Diferente de outros países. Quando você vai na França, raramente você vai encontrar vinho de outro país que não seja a França. Na Argentina, eu conheci uma sommelier, amiga minha, que quando ela começou a conversar comigo, né, a gente se formou, né, você é sommelier, sou, né? E aí quando eu comecei a falar com o que nós já tínhamos degustado de país, ela olhou para mim e disse, mas como? Vinho da Hungria, você já degustou? Eu vinho de Israel, eu falei, já tomei. Ela ficou boa de ver. E as principais uvas? Você, por favor, elenque aí 5 uvas principais para a gente falar um pouco mais de maneira específica do vinho branco e do rosé. Vamos, né, já que o pessoal está nos assistindo e gosta dessas dicas, nós vamos falar de varietais, vamos falar das castas, né? Porque blend vai estar tudo misturado, mas se você tiver que buscar algumas castas brancas, quais são as mais importantes no mundo? Aliás, antes, por favor, explique para o nosso telespectador do que se trata vinho varietal e vinho, o chamado blend, por favor. O vinho varietal é o que na América do Sul aqui a gente encontra muito, que é o vinho de uma uva só. Ok. Então, quando você vê no rótulo lá, o nome lá do produtor e Chardonnay. Então, ele tem praticamente 100% da Chardonnay lá dentro, no máximo 85%, assim, que depende um pouco da legislação. Isso é um vinho varietal. Chardonnay, de Cabernet Sauvignon, eles são assim. Agora, quando você tem um blend, que eu acho que é a grande alquimia, que é o grande barato do negócio, é que quando o enólogo está lá com... Ele é de uma produtora grande, tem lá Chardonnay à disposição, tem um Riesling, e tem Arinto, tem outras uvas brancas, e o que ele faz? Ele vai pegando, vai misturando um pouco de cada, é um barato participar disso aí, e ele vai chegar o quê? No melhor produto final, com as características das uvas que ele tem na mão. Isso é que é o blend, né? Que é o corte. Essa alquimia é o grande segredo e o mais complicado de se fazer, né? A gente estava no espumante, não estava? Sim. O pessoal não sabe, mas o espumante ele é 100% blend. São raríssimos os espumantes de uma uva só, pode acontecer, e principalmente de uma mesma safra. Ele pode ser um espumante 100% Chardonnay, mas raramente ele é de uma safra só, sabe por quê? Porque para ter a característica da casa. Eu acabei interrompendo você quando você estava falando das castas, das uvas. As 5 principais ou mais, pode ficar à vontade. Olha só, nós temos a Chardonnay, que é super conhecida. Eu, particularmente, gosto muito da Sauvignon Blanc, que, para nossa sorte, está indo muito bem na nossa região, que aqui nós estamos aqui na região sudeste, já estamos plantando, já estamos colhendo e fazendo vinho, então a Sauvignon Blanc está indo muito bem aqui em São Paulo e em Minas Gerais. Nós temos a Riesling, que está indo também, que eu particularmente acho fantástico os vinhos da Alemanha. Nós temos aqui também está indo muito bem, que é a Viognier, está indo muito bem aqui no país também, aqui na região sudeste, né? No país também vai bem. E nós temos também a Riesling, nós temos a Sauvignon Blanc e temos algumas outras que já não têm assim, uma grande produção, né? Mas que elas vão muito bem, que são as uvas lá da região de Portugal. A Arinto, né? A Alvarinho, que é Albarinho na Espanha, que é Albarinho no Uruguai. Essa está crescendo absurdo. Sabe uma pergunta que eu vejo muito, né? Principalmente os amigos que gostam de vinho verde. Não é? E Portugal é um país que você domina como ninguém, não é? O vinho verde realmente é verde? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Isso é um barato. A primeira pergunta, a primeira coisa que a gente fala em aula, quando começa a falar da aula de Portugal, é vinho verde não é verde e nem a uva é verde. Porque o cara acha que, não, porque colheu antes, a uva é verde, não é madura. Não tem nada disso. Essa é uma DOC. Por quê? Como qualquer outra região, como Alentejo, como Douro, o vinho verde é uma região.
tem nada de vinho verde, mas é uma região chamada Vinhos Verdes. Eu estive conversando com alguns produtores, com o pessoal de lá, e disseram que é por causa da região. Ali tem uma influência muito forte do Atlântico, por causa da chuva, então ela é muito verde. Tem muita árvore, né? Tem muita grama, tem muita coisa. É muito verde, aí ficou vinho verde. Não tem nada de verde. E é bem ao norte de Portugal, né? Isso. Por isso Tá divisa com a Espanha. Por isso que na Espanha é Albarinho e em Portugal o Alvarinho, porque antes era uma coisa só. A Península Ibérica não tinha essa divisão antes, né? Sim. Antes das guerras napoleônicas era uma aquela coisa só. região ali da Espanha é a Galícia, né? É Galícia. E o Albarinho, naquela região, também é uma denominação lá, e que é Rias Baixas, que é super famosa na Espanha. Verdade. E que dão uns vinhos fantásticos. Os vinhos brancos espanhóis de Albarinho de Rias Baixas são excelentes, assim como os grandes Riesling da Alemanha, entendeu? Como os grandes vinhos verdes de Portugal, e por aí vai. Eu não sei se isso também é uma regra, mas o vinho branco é mais barato que o tinto? E por quê? O que acontece? O brasileiro ainda não está muito acostumado a apreciar um vinho branco, né? Eu, particularmente, acho fantástico, tomo sempre, mas o brasileiro geralmente gosta mais de ir para o vinho tinto. Então, quanto mais volume você tem, quanto mais procura você pode vender por um preço mais caro que o cara vai comprar, né? E o vinho branco, às vezes, o produtor faz um vinho branco excelente, mas o brasileiro fala, não, vou para o tinto. E aí, para poder vender, ele acaba barateando um pouco o preço, mas só por causa disso. Não quer dizer nada em termos de qualidade. Nós temos grandes vinhos brancos, como eu falei, Albarinhos do Uruguai. O Albarinho do Uruguai está vindo muito bem, né? Aqui o nosso Sauvignon Blanc aqui está indo muito bem, mas é uma questão mesmo de mercado, mas não tem nada a ver com qualidade. Agora, em relação à safra, vinho branco tem que ser jovem. É isso ou não? 99% dos casos. Então, quer dizer, você vai ao supermercado, você vê lá, nós estamos em 2025, você vê um vinho lá na prateleira de 3, 4 anos, você precisa ficar esperto ou não? Tranquilo, já fica. Principalmente do armazenamento. Você falou de supermercado, já é uma coisa que já deixa a gente meio arrepiado em termos de vinho branco, entendeu? Por quê? Poxa, por mais climatizado que ele seja, ele não é uma adega, correto? E o vinho branco, ele foi feito para ser tomado jovem, em 99% dos casos. E o problema também não é só na temperatura, né, Vitor? Não. O problema é a exposição à luminosidade. Então, quando a gente gravou o primeiro programa, eu contei que o primeiro grande erro que eu fiz foi ter comprado um vinho português, branco e velho. Me lasquei. Foi a primeira... Depois disso eu resolvi estudar para não fazer mais essa besteira, né? E o vinho branco estava velho mesmo, porque sabe que ele fica douradinho, fica bonitinho. As pessoas acham que ele é bonito, né? Mas não. Se pegou muita luminosidade, sol e calor, aí você realmente estraga mais rápido. Agora, tem alguns vinhos que eles são mais dourados. Não, isso né? Sim. Aí depende muito da uva. Tem uvas que já tem mais cor, né? A Riesling mesmo é uma uva que pode pegar mais cor. Tá? Dependendo do jeito que ela foi vinificada, foi feita. Mas isso aí são muitos detalhes. Mas você que está comprando e você não quer arriscar, eu acho que o nosso objetivo aqui é dar dicas para o pessoal. Claro. Né? Vai no supermercado, foi no supermercado, quer tomar um vinho branco, tal, jovem, procura de uma safra mais recente. 2023, Exato, 2024. 2024. Não tem erro. Não, se o vinho já está muito amarelo, passou muito tempo na prateleira e tal, fuja, né? A não ser que você já tenha feito muitos cursos, você já realmente sabe quem é o produtor, já está acostumado a degustar, você fala, não, esse vinho foi feito para envelhecer. Como eu falei, no mundo, na produção mundial, 90% da produção mundial foi feita para tomar jovem, né? Imagine os brancos ainda por cima, né? Então tome muito cuidado na hora que você vai comprar um vinho, procure os vinhos mais jovens, de safra mais recente e de uva que você reconheça, né, de um bom produtor, para não ter erro. A gente falou pouquíssimo do vinho rosé. Eu acho que dá para fechar esse capítulo para falar de um vinho fresco, de um vinho de verão, não é? Mas tem muita gente que aprecia o vinho rosé. Eu, particularmente, tomei agora, esse final de semana, né, um português feito só de Touriga Nacional, que é uma uva tinta, mas é da uva tinta que você faz o vinho rosé. O vinho rosé bacana, bom, ele foi feito para ser vinho rosé. Né? O pessoal acha, mas vinho rosé é um vinho diluído. Não tem nada a ver. O vinho rosé foi feito. Só que ao invés de você deixar 1 semana, 2 semanas com as cascas em contato lá na fermentação, na batonagem, você retira rapidamente, você dá só um pouco de cor do jeito que você quer. Lógico, o enólogo vai decidir quanto tempo o seu vinho vai ficar ali com a casca. E aí você vai ter um produto chamado vinho rosé, que é fantástico para acompanhar uma carne, vamos dizer, uma carne magra, legal, né?
Eu gosto demais, eu acho fantástico o vinho rosé. Vitor, obrigado pela sua presença. Isso, Estaremos em breve, mais uma vez, daqui a pouquinho, né? Uhum. Daqui a pouquinho a gente já volta com outro capítulo falando de vinho. Obrigado, Vitor. Que isso, obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou. Nós estamos aqui no Vitória Osteria e Carne e voltaremos em breve para falar muito sobre vinho. Até a próxima. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne.